Vamos falar do arrebatamento, o engano, a falsa esperança do arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeiro, isso daqui é impossível. Nos dias de Paulo foi impossível. Jesus voltou no ano 70 e julgou de uma forma espiritual a nação de Israel. Por isso que ele não volta mais. Mas por que não pode acontecer isso que Paulo estava falando? Porque no reino espiritual, 1 Coríntios 15, 50, ele mesmo, Paulo, disse que o reino dos céus não tem carne nem sangue, não entra carne nem sangue. Então, como é que eles seriam arrebatados, como eles foram arrebatados no ano 70, quando Jesus veio? Como que nós hoje, como a religião diz que Jesus ainda está voltando, vai voltar, e haverá um arrebatamento, e os pilotos de avião serão arrebatados, e os aviões cairão, os pilotos de navios, assim... Ei, isso é fanfarrice, gente, isso é piada, isso é história da carochinha. Uma pessoa, quando ela morre, o corpo carnal, depois de 1 ano e meio, 2, se desfaz, acaba tudo, o que fica lá é ossos. Os que são queimados, os que morreram no Titanic, os que morrem lá afogados, lá no mar, quando afunda navio, o corpo depois de um tempo lá no mar não dura nem 2 dias, que os tubarões comem tudo. Nos rios as piranhas, e se for lá para Manaus, lá é aquele rio, aquele peixinho lá, que agora eu esqueci o nome, o manduri, não, esqueci o nome daquela peste lá. Eu era caminhoneiro, fiz 10 viagens para Manaus, eu lembro daquele peixinho lá. Então, esquece isso. Agora, a Bíblia explica quando houve o arrebatamento espiritual. Vamos colocar isso. Se foi isso, porque em Eclesiastes 12, 7, diz que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Só se o arrebatamento que Paulo estava querendo dizer era o espírito voltar para casa. Só se foi isso. Mas o corpo carnal não. Veja em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Vai anotando aí, depois você lê. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quantas trombetas foram tocadas lá em Jerusalém do ano 66 até agosto do ano 70, há quase 2000 anos atrás? Foram 7 trombetas. Veja quando tocou a última trombeta. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. A 7ª trombeta, o 7º anjo tocou a trombeta. Eu pergunto para você, que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que interpreta um texto na régua, Apocalipse 11, 15. Foram tocadas 7 trombetas. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo, aspas, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, fecha aspas. Paulo, quando tocou essa 7ª trombeta, Paulo estava vivo na ilha de Patmos, ou lá em Jerusalém, quando João estava escrevendo o livro da revelação do Apocalipse, do juízo de Deus, estava se cumprindo Apocalipse 1:10, estava se cumprindo o dia do Senhor. Paulo estava, ou Paulo já tinha sido decapitado lá no ano 65, 66, 67, 68? Já tinha sido decapitado, então ele não estava. Paulo achava
que poderia estar vivo quando tocasse a última trombeta. E a última trombeta foi a 7ª. Entende? Porque são fantasiosas, são mentirosas essas profetadas do arrebatamento. A natureza carnal não pode subir porque o reino espiritual não tem carne e sangue. Talvez Paulo falava do espiritual. O espiritual, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, ou seja, ele veio de lá, então ele volta para lá. Então isso dá para entender que o nosso corpo carnal é um corpo experimental, com prazo de validade. O espírito não. Em Hebreus 12:9, Deus disse que, Apolo, o escritor de Hebreus, disse que Deus ele é pai dos espíritos, não da carne. Então, meu nome é Cláudio Mendes na carne, o meu espírito no seu nome, o meu espírito veio do reino espiritual e ele voltará para lá, acabou. Zé Fini. Esse corpo, dependendo a forma que ele for dado fim, ou ele demorará 1 ano e meio, ou 2 anos, ou de repente eu estarei num barco por aí, cairá e com menos de meia hora vai se desfazer tudo. Você consegue entender? Então é mentira a história do arrebatamento. Até do jeito que está escrito, Paulo, claro que eu procuro entender do lado espiritual. Eu creio que Paulo estava falando de uma forma espiritual, a transformação do corpo, e que ele se encontraria nos ares com Cristo no espírito, não o corpo carnal, que Paulo era um mestre da lei. Paulo lia todos os livros do Antigo, dos Salmos, dos profetas e das leis. Ele lia tudo, das profecias. Claro que ele sabia. Então o arrebatamento que ele estava falando poderia ter sido do espírito voltar para casa. Porque tem uma passagem que Paulo diz que a nossa pátria não é aqui, ou seja, a pátria do espírito. A carne não, a carne fica aqui mesmo, porque ela veio do pó volta. Mas o reino espiritual, ele é totalmente espiritual, não tem carne e sangue, tá bom? Não esquece, coraçãozinho, comenta, compartilha, se inscreve aqui. Tchau.